Professor. Dá um bom dia para a doutora Giane, bom dia a todos, a todas. Essa reunião de hoje faz parte de um acordo que nós temos com o Laboratório Fleury, que participa conosco, e esse tema nós escolhemos em conjunto, Nilson e eu, que era para falar sobre telemedicina. Fizemos essa sugestão, conversando com o Gustavo, então ficou como sendo essa palestra que a doutora Giane Tsutsui, do Laboratório Fleury, vai nos apresentar hoje. Telemedicina, onde estamos e qual valor agrega no cuidado ao paciente. Então, agradecer mais uma vez a parceria com o Laboratório Fleury e passar a palavra para a doutora Giane nos contar como estamos com relação à telemedicina. Por favor, e agradecemos mais uma vez. Professor Baracá, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês todos, uma grande honra, na verdade. Eu sei o quanto que vocês aí têm uma discussão científica de alto nível, e para a gente, como Grupo Fleury, a gente tem sido parceiros, mas eu acho que o tema aqui, ele é um tema bastante palpitante, a gente estava comentando anteriormente, e a gente espera poder agregar um pouco nessa discussão, né? Eu também sou aí da USP, né? Eu sou cardiologista, também atuo no programa de pós-graduação do INCOR, também sou pesquisadora, mas no Fleury eu sou diretora executiva da parte de negócios, né? E a ideia aqui é que a gente traga um pouco dessa discussão teórica sobre telemedicina e trazer um pouco da nossa própria experiência dentro do Grupo Fleury com o tema de telemedicina. A gente vem atuando aí com telemedicina, mas eu acho que o objetivo dessa reunião é mais a gente debater mesmo, né? Principalmente onde nós estamos, qual o valor que agrega no cuidado ao paciente. A gente sabe que tem uma série de temas ainda polêmicos com relação a isso, mas isso tem avançado bastante, né? Eu só vou perguntar se vocês estão olhando enxergando a minha tela, porque às vezes a gente... Sim, está perfeito. Então, tá ótimo. Então, o que eu vou passar aqui um pouquinho para vocês, e de novo agradecendo muito a oportunidade, agradecer o Gustavo e todos vocês, eu vou passar basicamente 3 tópicos, né? Primeiro, discutir um pouquinho aquilo que está todo mundo bastante ciente, mas eu acho que vale a pena, porque a telemedicina entra nesse contexto, que são as mudanças no sistema de saúde que estão acontecendo no mundo e no Brasil. Eu acho que esse é um tema bastante interessante para que a gente discuta, então, qual que é o estado atual da telemedicina, como que está a parte regulatória, quais são os cuidados que a gente precisa ter, e no final, contar um pouco da nossa própria experiência, do que a telemedicina agrega no cuidado ao paciente, e obviamente eu acho que a parte mais importante é a gente ter a oportunidade de, no final, a gente discutir com vocês um pouco da experiência de todos também, né, e aquilo que a gente pode agregar nessa discussão, tá? Então, falando aqui sobre o que está acontecendo no sistema de saúde, obviamente, vocês acompanham todo o processo de envelhecimento da população, que está trazendo, sem dúvida, no sistema de saúde, um desafio bastante grande de como que a gente pode manter uma assistência, manter um cuidado às pessoas com qualidade de vida, e a gente sabe que nós temos no sistema de saúde recursos limitados. Então, faz-se muito importante a questão de adequação para que a gente mantenha um cuidado adequado, principalmente para as pessoas que vão aí ficar mais idosas e que vão precisar desses cuidados. Nesse sentido, tem se discutido bastante a importância de se trazer inovação, né? Como que a gente pode, com novas tecnologias, continuar oferecendo este cuidado adequado. E principalmente um tema que vem ganhando cada vez mais espaço é a questão da transformação digital. A transformação digital, agora, no contexto da pandemia de Covid, é realmente uma realidade.
Então, saúde digital, de uma certa forma, ganhou mais importância, né? Então, a telemedicina vem exatamente neste contexto, e também se discute muito inteligência artificial, big data, como que a gente pode capturar os dados e oferecer mais saúde, né? Eu acho que o ponto mais importante, quando a gente olha neste contexto também para o sistema de saúde brasileiro, e eu sei que, obviamente, todos nós estamos inseridos nesse contexto, né? É a questão de como que a gente pode fazer tudo isso com qualidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente tem cada vez mais que usar adequadamente os recursos, né? E quando a gente fala de qualidade, obviamente, um centro de excelência no cuidado, como é o próprio centro universitário, o Hospital das Clínicas, a disciplina onde todos vocês estão inseridos, falar em qualidade, a gente sabe que vocês são já padrão de qualidade, né? Mas quando a gente olha para o sistema do Brasil, né, principalmente para locais distantes, a qualidade é algo que ainda, em muitas situações, deixam a desejar e, eventualmente, a telemedicina, com cuidado eventual, com uma opinião de especialista à distância, ela pode ajudar. Então, é neste contexto que a gente está falando, né? Eu acho que essa questão de a gente olhar para cada vez mais para cuidado ambulatorial e uso adequado dos recursos, ela é muito importante, né? E todo mundo que acompanha também, esses aqui são os dados do World Health Organization, da OECD, que fala sobre a questão de qualidade, que é realmente extremamente importante, principalmente quando a gente olha toda a escassez de recursos que nós temos. E nesse sentido, a integração do cuidado, como que a gente pode entregar o cuidado adequado para cada momento de vida do paciente, ele é fundamental. E é claro que além de resolução de problemas mais simples, aonde você tem um contexto de telemedicina atuando, mas estando isso integrado a outros passos do cuidado da jornada do paciente, até chegar num hospital terciário de alta complexidade, que resolva os problemas de forma adequada, ele é fundamental. O que eu quero dizer com isso é que a gente não pode discutir telemedicina, um cuidado mais primário, sem estar integrado ao restante da cadeia, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa colocar o paciente na jornada do cuidado adequado, desde as coisas mais simples até a alta complexidade, de forma a ser resolutivo. É este conceito que a gente não pode esquecer, e qualquer situação de telemedicina tem que estar integrada a isso. E sem dúvida nenhuma, né, falando em tecnologia, a gente vê que as tecnologias estão avançando muito em outras áreas, e isso está sendo incorporado também no cenário de saúde. E quando a gente fala de tecnologia, tem uma série de tecnologias avançando, mas sem dúvida nenhuma, soluções cloud, soluções de inteligência artificial, cada vez mais wearables, são realidades que estão sendo integradas no cenário de saúde. E quando eu falo isso, de saúde digital, eu trouxe aqui alguns números, né? Hoje já se tem uma estimativa de que o mercado de mobile health, ele gira em torno de 59 bilhões de dólares, né? Só no último ano, o investimento em novas soluções digitais girou em torno de 500 milhões de reais, né? Então, o que eu quero dizer é que está havendo um crescimento de novas soluções digitais no mundo e no Brasil também, tá? E quando a gente fala de soluções digitais, a gente vai falar também de vários serviços que estão disponibilizando, então, telemedicina e outras soluções, tá? E eu acho que esse conceito também é muito importante, que a gente tem falado e tem atuado nisso, né? Que, na verdade, a tecnologia é um viabilizador para que a gente consiga, então, integrar os serviços clínicos, mas também ter aí
medidas de resultados e atuar na melhora dos desfechos, né? Então, essa questão de integração das informações, ela é fundamental, e quando a gente fala de informações e de tecnologia, a telemedicina, ela tem um componente importante, porque um dos pilares para você exercer uma boa telemedicina é que você tenha aí uma plataforma, seja ela qual for, que tenha um prontuário eletrônico, que você consiga registrar adequadamente as informações e, de preferência, que ao longo do tempo a gente vá acompanhando o paciente, tá? E para finalizar esse bloco, eu só gostaria de relembrar, né? Acho que todo mundo aí fala muito sobre isso, mas o Institute of Medicine, ele tem pregado aí a questão de regras para o sistema de saúde, né? Falando novamente sobre a importância de cuidado contínuo, cuidado individualizado para o paciente, compartilhamento de conhecimento, toda a questão de uma atuação baseada em evidência, olhando muito para a segurança do paciente, e quando a gente fala segurança do paciente, aqui eu incorporo também a questão de segurança da informação, que é um outro pilar fundamental para a telemedicina, né? Como que a gente consegue fazer um atendimento à distância, mas de forma segura, mantendo a confidencialidade, evitando que qualquer tipo de informação, principalmente agora no cenário aí digital, né, de LGPD, que a gente tenha adequada segurança da informação, né, e, obviamente, cada vez mais a gente vê a necessidade de uma cooperação clínica e redução de desperdício. Bom, é dentro desse contexto que aqui eu queria colocar para vocês como nós estamos, então, com telemedicina. De novo, eu vou ser talvez um pouco repetitiva, e vários de vocês conhecem alguns conceitos, mas eu acho que é super importante a gente lembrar que a telemedicina, na verdade, ela é algo que existe há bastante tempo, né? Se fala em telemedicina desde a década de 60, ela começou, né, até a palavra tele veio pela questão de distância, né, do grego, e, na verdade, o que a gente entende por telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologias para fim de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Então, na verdade, a telemedicina ele é um conceito amplo. E mais importante, na verdade, a telemedicina é um canal para a gente exercer a medicina, que nós todos fomos formados para atender o paciente de forma com qualidade, de maneira ética, e a telemedicina acaba sendo mais uma forma de você fazer isso, se você disponibilizar de tecnologia para fazer esse atendimento à distância. Mas é muito importante a gente reforçar que a telemedicina é um ato médico, ou seja, a responsabilidade ética e do cuidado ao paciente, ela permanece a mesma, né? E o médico, ele responde por isso. A telemedicina, hoje, ela pode ser, tem vários tipos, né, que a gente fala que existe, e esse conceito, ele foi bastante discutido no ano de 2020, por conta das regulamentações, mas ele pode ser simplesmente uma orientação, e essa orientação pode ser feita por um profissional, por exemplo, de enfermagem, ela pode ser uma teleconsulta mesmo, ou seja, o médico utilizando uma ferramenta para fazer uma consulta direto com o paciente, e é isso que foi permitido no ano de 2020, ou seja, o médico diretamente fazendo, inclusive, uma primeira consulta com o paciente, e também um telemonitoramento, ou seja, aquele monitoramento que você faz com um paciente crônico, um paciente hipertenso, um paciente diabético, e que é um acompanhamento crônico, né? E por que é importante a gente enfatizar esses conceitos, né? É o ponto que eu já reforcei. O principal ponto aqui é que a gente precisa estar conectado ao cuidado ao paciente, para atender a necessidade do paciente com qualidade,
Por exemplo, se o médico estiver fazendo uma teleconsulta e ele entender que naquele caso ele precisa examinar fisicamente o paciente, a responsabilidade dele encaminhar o paciente para esse atendimento físico, né? Ou seja, o ato médico precisa ser completo para que o médico tenha responsabilidade por aquele cuidado, né? Nesse sentido, lembrando que em termos de regulamentação, a primeira resolução de telemedicina oficial no Brasil é de 2002, e ele já autorizava a utilização de telemedicina em situação de urgência e emergência, né? Lembrando também que a primeira disciplina de telemedicina em faculdades de medicina é da Faculdade de Medicina da USP, né? E nós temos aí vários profissionais que têm uma atuação muito forte e que vem colocando uma série de questões e ativamente também contribuindo para toda a questão de discussão junto ao Conselho Federal de Medicina e junto ao próprio governo, né? Lembrando que essa resolução de 2002, ela foi suspensa em 2018, então houve uma polêmica muito grande, e depois ela foi a resolução em 2019, ela restabeleceu a de 2002, né? Então, eu acho que essa ida e vinda de telemedicina, ela foi bastante prejudicial, porque talvez não tenha se dado uma discussão intensa envolvendo toda as sociedades científicas, as sociedades médicas, sobre qual que é o uso adequado da telemedicina, né? Então, lembrando que a resolução de 2002, então, foi revogada e ela foi restabelecida. E o que aconteceu durante a pandemia, né? Durante a pandemia, a gente sabe que com todo aquele turbilhão que nós vivemos, né? Com o aumento de pacientes que estavam com distanciamento social, ao longo do tempo, houve realmente um aumento da necessidade do atendimento a esses pacientes, todo o isolamento, surgiu uma discussão intensa no cenário nacional sobre como que nós, médicos, poderíamos atender adequadamente o paciente no contexto da pandemia, né? E aí surge a questão de decretos, né? A portaria 467, a lei 13.989 de 2020, que aprova a telemedicina no Brasil, no contexto da pandemia de Covid-19, autorizando a teleconsulta para a saúde, né? Então, tanto para a saúde governamental quanto privada, e válida também em termos de primeira consulta, né? Então, o que antes era permitido em situação de emergência ou urgência, ou um médico fazendo uma consulta com outro médico, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse um médico lá na Bahia, ele podia fazer uma consulta com outro médico aqui, mas ele estando na frente do paciente. A partir de 2020 está aprovado, então, que você diretamente faça esse atendimento, mesmo em primeira consulta. Isso foi colocado como um ato médico e foi também autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, né? Que fez todo um esclarecimento sobre o uso da telemedicina, mas colocando aí toda a questão dos cuidados que os médicos devem ter nesse atendimento por telemedicina. Obviamente, houve uma aceleração desde toda esse posicionamento, autorização do governo, do Conselho Federal de Medicina, e houve, então, vários serviços que já vinham implantando e definitivamente cresceram com o uso de telemedicina. Os hospitais implementaram, mesmo serviços privados implementaram, né? E aí eu entro num tópico de colocar aqui algumas questões que eu lembro a vocês sobre como que a gente
deve utilizar a telemedicina, né? Então, a telemedicina, reforçando, é um ato médico, e para isso, a gente precisa ter os requisitos mínimos de segurança, orientados pelo Conselho Federal de Medicina, né, para garantir a privacidade dos dados do paciente e o registro adequado daquela consulta, né? Então, as plataformas hoje de telemedicina, elas devem seguir essas regulamentações para dar ao médico toda a segurança no atendimento ao seu paciente. O paciente, ele deve assinar um termo de consentimento antes da consulta, né? Entendendo que aquilo lá é uma consulta, né? O médico pode informar a data e o horário da consulta e registrar isso por vídeo, tá? E perguntar na hora, olha, o senhor está ciente que isso aqui é uma consulta, eu estou atendendo o senhor remotamente, isso fica registrado, né? Então, o atendimento, ele pode, de novo, pode ser gravado, né? Não precisa o atendimento completo estar gravado, mas precisa estar registrado que o médico fez essa pergunta, né? Falando, o senhor fulano de tal, CPF, data de nascimento, a gente vai fazer uma consulta para que ele tenha o entendimento de que aquela é uma consulta, né? Outro ponto fundamental é que, como qualquer atendimento presencial, ele precisa de um prontuário, né? O prontuário pode ser um prontuário físico, tá? Então, a forma como o médico já atende, ele pode ser um prontuário físico, ou as plataformas já têm embutidas na plataforma o prontuário digital, né? Ao final da consulta, o médico deve enviar o relatório com data e hora para caracterizar aquela consulta, tá? Um outro ponto é que o médico deve ter uma assinatura digital, né? Hoje o CFM já lançou a plataforma de prescrição médica utilizando o certificado digital, então qualquer médico entra na plataforma do CFM, tira o certificado digital, a prescrição ela pode ser enviada por e-mail, tem umas peculiaridades do estado, né? Então hoje a gente já tem a possibilidade, junto com o Conselho Federal de Farmácia, de o médico atender, registrar no prontuário, fazer uma prescrição eletrônica, enviar essa prescrição eletrônica, e a farmácia vai, então, utilizar isso para vender o medicamento, né? E um outro ponto importante é que, com relação à remuneração, está estabelecido que cada médico tem a liberdade para definir os seus honorários e procedimentos de pagamento, tá? Então, como qualquer ato médico, o médico ele pode ser adequadamente remunerado por este atendimento. Hoje, os convênios também, eles estão pagando o atendimento da telemedicina, tá? E aqui eu faço um resumo dessa conversa, né, sobre esses pilares de telemedicina, né? Então, o primeiro ponto é a questão de, sim, a tecnologia. Por que que isso é importante, né? A gente sabe que muitos colegas, no dia a dia, a gente sempre fala, né, que, na verdade, qualquer médico que atende o paciente sempre fez telemedicina, né? Porque ele atende o telefone, ele dá uma orientação, né? A gente sabe que tem aí, na prática médica, muito a questão do WhatsApp, só que a gente tem que, aí, por dever de ofício, reforçar que o WhatsApp não pode ser utilizado como uma ferramenta adequada, porque ele não tem todos os requisitos de segurança para que você faça aí o atendimento, né? Então, quando a gente fala sobre toda a regulamentação de telemedicina, a parte de tecnologia, ou seja, essa infraestrutura digital, ela é importante, né? E quando a gente fala de infraestrutura digital, a gente está falando de uma série de requisitos técnicos que eles devem ser observados. Então, tem a questão de ser HIPAA compliance e tem as questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, que as plataformas digitais,
elas devem seguir. Isso tudo para que a gente forneça o quê? A segurança, né? Garantir que não ocorra vazamento de dados e lembrar que este atendimento é de responsabilidade médica. Então, todo médico que está fazendo a telemedicina, ele precisa se certificar de que aquela plataforma que ele está usando é segura, né? Porque aquilo lá é uma responsabilidade médica. O médico pode, de alguma forma, ser aí implicado com relação a isso, né? E, finalmente, eu acho que assim, não é finalmente, isso aqui é o ponto fundamental. O que garante que a telemedicina é ou não adequada é a qualidade do atendimento. Ou seja, é um médico bem formado, que sabe interagir com o seu paciente, que mesmo por meio de uma tela vai estabelecer uma conexão de empatia, do ouvir, do entender a questão da queixa do paciente, né? E oferecer todo um atendimento com qualidade, né? Oferecer toda essa questão do conhecimento médico, de resolver o problema do paciente e que o paciente fique aí satisfeito com esse atendimento, né? Então, a qualidade, ela é fundamental. É isso que vai proteger de qualquer coisa o médico, né? E isso quando a gente fala o que a telemedicina agrega, telemedicina, na verdade, é apenas um canal e o que importa é a qualidade do atendimento, tá? E para isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que todos nós, né, diante de tudo isso que a gente discutiu, a gente precisa ter um novo olhar. E aí, eu entro um pouquinho contando a experiência que nós temos, né, assim como nós, todos os serviços, os hospitais têm colocado a telemedicina, têm diferentes experiências, e principalmente o que a gente tem agregado no cuidado ao paciente, né? Então, só lembrando que o Grupo Fleury, ele nasceu como uma empresa de medicina diagnóstica, inicialmente já fazendo 95 anos, inicialmente com análises clínicas, depois a gente agregou toda a parte de centro de imagem, diferentes especialidades. Então, o Grupo Fleury é um centro de medicina diagnóstica, evoluiu bastante com relação à parte de genômica, medicina de precisão. A gente tem atuado em novos elos da cadeia, né? Então, aí, centro de infusão de medicamentos, day clinic, e no ano de 2020, nós lançamos a Saúde D, que é uma nova marca, né? Que vem aí com toda essa história de transformação digital. E o objetivo disso é tornar aí a saúde mais fácil, mais acessível, unindo tecnologia e conhecimento médico, tá? Então, para contar um pouquinho sobre como que a gente fez essa jornada, aqui está mais ou menos as coisas que a gente está fazendo dentro da Saúde D, né? Então, tem uma série de questões com relação à telemedicina, que está dentro de uma gestão de saúde, né? Então, a telemedicina, de novo, não é algo que está isolado, ele está dentro de um conceito de gestão de saúde. E eu vou passar um vídeo. Com o desafio de mudar o olhar para a saúde de cada pessoa, transformando informação em conhecimento. Tudo em um mesmo lugar, dados e serviços juntos, para permitir pela primeira vez que cada um tenha a visão completa sobre sua saúde. Todos reunidos em uma plataforma, unindo forças para criar soluções extraordinárias e oferecer todo o cuidado que cada pessoa merece e precisa, de maneira coordenada e digital. Afinal, acreditamos que usar a tecnologia de forma inteligente e integrada é o primeiro passo para preservar o maior ativo de nossas vidas, a saúde. ID. Toda saúde é única. Dentro deste contexto, então, que a gente falou, depois de todas essas resoluções, quando começou a pandemia, a gente lançou uma plataforma de telemedicina, que é gratuita e aberta para todos os médicos do Brasil. No contexto ali da pandemia de Covid, isso foi uma forma da gente também ajudar os colegas médicos,
E a gente abriu a plataforma que se chama Cuidar Digital, né? De novo, ela é gratuita, qualquer médico pode baixar e utilizar. A plataforma, então, ela engloba a possibilidade do médico fazer o agendamento com o seu paciente, ele já tem um prontuário eletrônico embutido, tá? A plataforma, se o paciente fez algum exame no Fleury, ela já traz todos os resultados de exame, ela permite a gravação da consulta, né? E depois ela permite também interação com o chat, então, ou seja, o paciente pode fazer o upload de qualquer arquivo que ele quiser, né? Ele fez um exame em algum lugar, ele quer mandar para o médico, ele faz, assim como o médico mandar a receita para ele, né? Então, não precisa ter nenhum vínculo, então ela é aberta, a única coisa que a gente faz é um cadastro do médico para a gente certificar de que aquele médico realmente é aquele médico, a gente consulta a base do CRM, faz o cadastro e a partir de então o médico usa livremente com seus pacientes, né? E está aí aberto durante todo o período de pandemia, continua aberto para qualquer médico que quiser usar a telemedicina com o Cuidar Digital, tá? E depois, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a essa plataforma, eu estou à disposição. Além da plataforma Cuidar Digital, que é aberto para todos os médicos, a gente, dentro do Grupo Fleury, também tem um serviço de telemedicina, tá? E para isso, a gente tem uma plataforma completa, que faz aí todo o gerenciamento do cuidado do paciente, né? E esse serviço, então, ele oferece um aplicativo para o paciente. Esse aplicativo já tem todos os dados de saúde do paciente, ele pode olhar os seus dados de saúde, os seus exames, ele pode mostrar e levar para qualquer médico, e se ele quiser, quem tem acesso à telemedicina do Grupo Fleury, ele agenda um serviço de telemedicina e faz a consulta com os médicos, né? Então, tem um prontuário eletrônico com todo o histórico do paciente, tem uma workstation que já classifica e tem inteligência para trazer uma série de dados do paciente, né? Ele tem os resultados de exames de qualquer marca do grupo, né? E ele faz integração desses dados com uma série de outros serviços da plataforma de saúde né? Então, hoje, para que vocês tenham uma ideia, a gente já fez em torno de 120 mil consultas de telemedicina, né, no Brasil. A gente tem um grupo de médicos que foram treinados nos protocolos, nas linhas de cuidado para fazer esse atendimento. É claro que tem uma questão de pandemia também, né, muitos pacientes tirando dúvidas aí de sintomas, mas tem todo tipo de atendimento, e a gente também já estabeleceu uma questão de avaliação de satisfação do paciente, né, utilizando uma métrica que é comum, que é o Net Promoter Score, em que ele dá nota e o nível de satisfação é alto. E essas consultas de telemedicina, elas tanto podem ser agendadas, como eventualmente o paciente fala, eu não agendei, eu quero consultar um médico agora, ele entra numa fila e é muito rápido, né? A gente tem aí ajustado a capacidade para poder atender quase que imediatamente o paciente. Claro que no horário de pico, às vezes ele pode demorar 5 minutos para falar com o médico, mas de forma geral, isso é bastante rápido, né? Essa consulta, então, ela é feita por médicos, de novo, treinados para que sigam protocolos e para que a gente, no pico aí da pandemia, a gente, nos meses aí de novembro, dezembro, a gente chegou a fazer mais ou menos 1.500 consultas por dia de telemedicina, tá? E a gente também coloca uma série de indicadores, né? Então, a gente tem indicadores quantitativos, né? A gente tem dados aí de saúde de uma maneira geral, perfil epidemiológico, a gente sabe da importância da gente fazer a jornada, né? Obviamente, a gente mostra a questão de quanto que, por exemplo, a gente evitou de idas desnecessárias ao pronto-socorro,
considerando que, obviamente, o pronto-socorro, ele é importante, ele precisa ser dedicado a atender adequadamente os pacientes de urgência, emergência. No contexto da pandemia, a gente sabe que idas desnecessárias poderia trazer risco ao paciente, né? Isso que a gente visa, resolver as questões mais simples de forma usando telemedicina e orientar o paciente quando a coisa é mais grave, que ele precisa procurar o médico, né? E a experiência, que é muito importante. Então, a gente aí medir a questão de, não só de qualidade, mas também de engajamento. Como que a gente depois engaja o paciente para que ele continue o cuidado à sua saúde, que eu acho que isso é fundamental, né? Como que a gente orienta adequadamente os pacientes, né? A gente também tem usado, mais recentemente, ferramentas de telepropedêutica. O que significa isso? A gente implementou o TytoCare. TytoCare é uma solução que veio de Israel, né? A empresa TytoCare nasceu em Israel, e hoje já tem dispositivos que você manda para a casa do paciente, são dispositivos, principalmente para atendimento de criança, que permite já fazer uma otoscopia, então ele tem inteligência artificial, a mãe coloca no ouvido da criança, ele tira foto e manda para o médico, né? Então ele tira uma foto de alta qualidade, tanto para otoscopia, quanto para a avaliação de orofaringe, né? Também para ausculta, ele já coloca no local, ele vai orientando a mãe, olha, coloca aqui, ela coloca e registra, então ele permite toda uma avaliação aí, principalmente para uma criança com febre, a gente consegue fazer isso de uma forma distante, né, e com uma qualidade muito boa, e isso já está sendo utilizado no Brasil, assim como existem outras soluções, né. E para finalizar, então, acho que eu já falei bastante, eu queria trazer esses últimos pontos aqui, né? O que agrega no cuidado ao paciente? Primeiro, é um cuidado que deve ser olhado para a questão do cuidado integrado com qualidade, no momento que o paciente precisa. A gente não pode esquecer a questão de que nós estamos num país com limitação de recursos, nem sempre você tem profissionais com expertise, e a telemedicina, ela consegue aí chegar nos diferentes locais. Então, a questão de aumentar o acesso à saúde para locais distantes, mesmo o que nós vivemos agora, né, da situação de distanciamento social, para evitar exposição desnecessária a riscos, né, quando é necessário, saúde é essencial, quando precisa ir para pronto atendimento, precisa ir para pronto atendimento. Mas para casos simples, evitar essa exposição. A gente tem falado muito na questão de como que a gente pode, diante de um país que tem limitação de recursos, atuar para uso adequado desses recursos, né? Essa é uma questão de sustentabilidade do setor de saúde, que é muito importante, e principalmente, né, permite ao médico complementar de forma segura sua atuação médica no cuidado ao paciente. Não é para substituir, é para que o médico use isso como mais um canal no cuidado ao seu paciente, né? Se eventualmente uma consulta de retorno ele já conhece, ele vai dar uma orientação simples, é muito simples. Se é uma questão de eu preciso ver esse paciente, eu vou levá-lo para o atendimento presencial. De novo, isso é uma responsabilidade do médico para que faça essa orientação adequada ao paciente e que ele use isso como uma forma segura de sua atuação, tá? Então, era isso que eu queria falar. Acho que o meu objetivo mais era trazer esses pontos e essa experiência, mas agora a gente discutir, que eu acho que isso é importante, né? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Giane, pela apresentação, enfocando de uma maneira geral a telemedicina, destacando o papel do médico como o condutor, a presença do médico realmente é muito importante também.